Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV do Jornal NH. E no programa de hoje vamos falar da comédia Vizinhos e do retorno de Banguela e Soluço às telonas na sequência de Como Treinar Seu Dragão. Você confere ainda a dica do Sessão Futebol e 2 filmes divertidíssimos no Sessão Especial. E claro, você fica bem informado com as notícias da semana. Por isso mesmo, fique ligado. Está começando pré-estreia. Começamos o pré-estreia falando do filme Vizinhos, que chega hoje aos cinemas. Confira. Mac e Kelly acabaram de se mudar para uma casa nova junto com o filho recém-nascido. Aparentemente, trata-se do local perfeito para criar uma família, mas logo o casal percebe que as aparências enganam. Especialmente quando um dos vizinhos é Ted Sanders, que lidera uma fraternidade de jovens das redondezas nas confusões aprontadas por eles. O casal tenta, no começo, se dar bem com a nova companhia, mas quando resolvem chamar a polícia durante uma festa da fraternidade, é declarada a guerra da vizinhança. E esse filme estará em exibição no Cinemark em Canoas. E Vizinhos é um filme que conseguiu conquistar a crítica, conquistar o público com muito bom humor. É um filme que, só pelo trailer você já vê que ele é divertidíssimo. Ele tem a química muito boa entre o Zac Efron, que é o protagonista rival do Seth Rogen, que são 2 grandes atores. O Zac Efron que está começando a descobrir aí uma nova vertente, um novo talento seu na comédia, depois de fazer muito sucesso com High School Musical, ser internado em clínica de reabilitação e voltar. Agora, então, pelo menos, ele está conseguindo aí se recuperar com muito bom humor e mostrando que ele é mais do que só um rostinho bonito para as garotas, mas ele é um cara muito divertido também. A primeira experiência dele na comédia não foi tão boa assim, foi no filme que estreou no começo do ano, que agora não vou lembrar o nome dele, porque é um filme muito ruim, mas Vizinhos, sim, teve uma boa de uma recepção do público, e é um filme divertidíssimo para você conferir nos cinemas. Infelizmente, só estreia em Canoas, você vai ter que ir até lá ou até Porto Alegre para assistir, mas vale a pena. Bom, e depois do grande sucesso em 2010, a dupla Banguela e Soluço volta às telonas em mais uma animação da DreamWorks. Confira. 5 anos após convencer os habitantes de seu vilarejo de que os dragões não devem ser combatidos, os animais integram pacificamente a rotina dos moradores da ilha de Berk. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem. O local é protegido por Valka, a mãe de Soluço, que foi afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Juntos, eles precisarão proteger o mundo do perigoso Drago Bloodfist, que deseja controlar todos os dragões existentes. E você pode conferir esse filme no Cinespaço, no Cinesystem e também no Cinemark. Olha, falar de Como Treinar o Seu Dragão é falar de dos grandes filmes que mudaram a história da DreamWorks. Desde o começo, quando lançou Shrek, a empresa se propôs a ser a rival da Pixar, então cada lançamento era esperado com muita ansiedade. O problema é que a DreamWorks acabou apelando muito para a comédia e acabou esquecendo o bom desenvolvimento de roteiros e, enfim, emocional dos seus personagens, como ela fez com Shrek nos seus primeiros filmes e acabou levando o primeiro Oscar de animação da história do cinema. Como Treinar o Seu Dragão foi aquela virada na maré. A DreamWorks acertou a medida de emoção, acertou a qualidade da animação, acertou os bons elementos de comédia e a emoção, sem deixar de ser também inesperado, alguns momentos inesperados desse filme. E isso fez com que ele fosse, além de tudo, um sucesso de bilheteria. O filme se manteve por mais de 5 semanas como no top 5, era uma coisa que ninguém fazia em muitos anos, e fez uma boa arrecadação, garantiu sua sequência, e agora volta com uma sequência que está sendo muito elogiada por todo mundo, com um 3D fantástico novamente, e que mostra que a DreamWorks está conseguindo até agora se manter um pouco à frente da Pixar, que ultimamente está fazendo uns filmes bem fraquinhos, está indo muito mal nas bilheterias e também entre a crítica e, claro, entre seus fãs. Eu sou praticamente um fã da Pixar, mas a DreamWorks está se superando e Como Treinar o Seu Dragão pode ser a chance da empresa voltar a levar um Oscar. Bom, e no melhor clima de Copa do Mundo, nós seguimos com Sessão Futebol, dando uma dica de filme para quem ama o esporte. Hoje nós vamos falar de Kung Fu Futebol Clube. Confira! Sing, protagonizado pelo diretor do filme Stephen Chow, é um devoto do Kung Fu Shaolin, que possui um poderoso chute. Após ser descoberto por um técnico de futebol, Sing entra em um time formado por mestres do Kung Fu. O objetivo é ganhar um atraente prêmio em dinheiro oferecido por um campeonato local de futebol. A mistura entre futebol e artes marciais faz sucesso e eles conseguem chegar até ao final da competição. Lá, eles terão que enfrentar os vilões do filme, o Team Evil.
Com uma história pra lá de maluca, Shaw se consagrou ao criar um filme com efeitos visuais divertidos e muito bem feitos. Além disso, os times são muito engraçados e, quando são enfrentados pela equipe principal, fazem parte do timing perfeito de comédia que o filme conseguiu criar. Uma opção diferente, Kung Fu Futebol Clube é uma ótima pedida para quem gosta do esporte. Stephen Chow. Shaolin Soccer. Bom, os chineses não são muito bons no futebol de verdade, mas nesse filme pelo menos eles conseguem fantasiar que eles são muito bons e usando justamente técnicas de Kung Fu para isso. É o que faz o filme ser tão divertido. Stephen Chow conseguiu transformar o filme numa grande, vamos dizer assim, um filme que relata como se fosse um campeonato de lutas daqueles antigos dos filmes de Kung Fu, de artes marciais, do qual o filme referencia muitos, principalmente os filmes do Bruce Lee, e ele faz como se fosse, então, dessa vez, claro, com times de futebol. Tem cada time um mais estranho do que o outro, e no final eles enfrentam justamente o Team Evil, o time ruim, o time malvado, que é o grande vilão do filme, e que são personagens que usam Kung Fu pro mal. Enfim, é uma história de bem contra o mal, divertidíssima, um filme completamente diferente de tudo que você imaginar, que muita gente pode não entender, porque, mas não é um filme realista. Claro que não, é um filme divertido que fala sobre futebol de uma maneira completamente diferente. Eles brincam, inclusive, com o fato de serem um filme. Tem um momento que eles estão jogando contra um time de mulheres e as mulheres saem voando com a bola e dizem, meu Deus, o que é isso? Daí o cara olha e diz assim, são efeitos especiais. Então é um filme que brinca consigo mesmo, e depois ele fez um outro sucesso que foi Kung Fusão, um filmaço também chinês que vale a pena conferir. Bom, e a sessão especial de hoje vai dar 2 dicas de filmes de comédia com protagonistas homens que vão arrancar muitas gargalhadas dos espectadores. O primeiro é o francês Grandes Garotos. Confira! Thomas é um jovem e frustrado músico que acaba de se tornar noivo da belíssima Lola e conhece o futuro sogro Gilbert, que é casado há 30 anos com Suzanne. Gilbert está desiludido e se convence de que deixou a vida passar em branco por causa do casamento. Ele dissuade Thomas a não se casar com a sua filha e lhe propõe que abandonem tudo para adotar uma vida de aventuras e peripécias, convencido de que este é o caminho da liberdade. A famosa crise dos 50 anos, as pressões do casamento, os sonhos de ser um astro da música e uma jovem que trabalha enquanto o noivo empurra a vida com a barriga são algumas das questões destacadas nesta produção. Com direção do estreante Anthony Marciano, o filme conta também com ótimas atuações de Alain Chabat e Max Boublil, que seguram o ritmo da produção em diálogos irônicos e muito afiados. Grandes Garotos é uma comédia cativante e divertida e uma ótima opção de filme para o feriadão. Moi j'en ai ma claque, j'en peux plus d'avoir affaire à des gamins. Gaz, c'est pas du shit. Mais putain Gilbert, ils ont 8 ans. Grandes Garotos esteve por aqui no Festival Varilux de cinema francês, em exibição única. E só por se tratar de uma produção francesa já vale a pena ser assistido. Na maioria das vezes a gente fica apenas com o que é produzido em Hollywood, sendo que tem muita coisa boa sendo feita em outros países. Bom, o filme traz essa temática das dificuldades do casamento e esse questionamento de aproveitar a vida como se deve, que apesar de serem batidos, eles aparecem muito bem trabalhados na trama, que tem um bom ritmo, ótimas piadas e atuações divertidas de todo o elenco. E a segunda dica do Sessão Especial de hoje é o filme Eu Te Amo, Cara. Confira! Yes, ma'am. Here's the thing, Zoe. Peter's always been a girlfriend guy. All his dude friends just fell by the wayside. Why is it weird that I had girlfriends? Nothing, we're just saying you never really had a best friend is all. Well, who's your best friend? Your brother, Robbie. What's up? He's about the coolest guy I know. Peter Klaven é um cara que ama sua namorada e a pede em casamento. Em compensação, Peter Klaven não tem nenhum amigo para ser seu padrinho, fora seu pai e irmão. Ele então conhece Sidney Fife, um cara largadão que, apesar de ser completamente o oposto de Peter em relação às mulheres, prova ser um amigo ideal. As situações hilárias se desenvolvem naturalmente, a ótima química entre os protagonistas, além da boa direção do filme, fazem dessa produção uma ótima pedida para boas risadas neste final de semana. So is he your best man? It's way too early to tell. Sweet, sweet hanging. Truth is, I've been a girlfriend guy, but out of all those girls, you're the only one that wanted me to have my own life. It's like one of the most romantic things I could ever think of. What's up? Come on. Hey, geek! I just stepped in your dog's crap! Bom, e os protagonistas já começa pelos dois atores que são excelentes. Paul Rudd e Jason Segel, que é mais conhecido aí por How I Met Your Mother, tem uma química perfeita. É o filme que começou a lançar os bromances em Hollywood, ou seja, aqueles romances que existem entre os caras. Na verdade são amigos, né?
Mas ele começa a desenvolver muito bem a história porque o Paul Rudd é um cara que não tem qualquer tipo de amizade com outras pessoas e ele começa a achar no próprio Jason Segel esse outro personagem que é completamente diferente dele e que gosta das mesmas coisas que ele e que eles começam então aí a se tornarem grandes amigos em pouco tempo até que realmente eles descobrem que sim, eles são grandes amigos e vão continuar sendo a partir daí. Ele começa a mudar a vida do próprio Paul Rudd. É isso que faz o filme ser tão engraçado. O Paul Rudd é um cara completamente introvertido e completamente estranho. E todas as ações dele, mesmo as improvisadas que ele faz pro filme, são hilárias. O próprio Jason Segel também, que deveria ser o maior alívio cômico, no jeitão estranho que ele tem, acaba sendo um personagem secundário frente aí ao próprio Paul Rudd, que é excelente, tá muito bem no filme. Os próprios também coadjuvantes do filme estão muito bem, tem J.K. Simmons, tem Andy Samberg, tem um grande número de comediantes fazendo pontas no filme, que depois acabaram despontando aí, fazendo grande sucesso, e que fazem do filme uma ótima comédia para você assistir com amigos, ou até mesmo com a namorada, que vale a pena assistir, porque é um filme excelente. Bom, e nessa semana nós comemoramos os aniversários de James Belushi, K9, um policial bom pra cachorro, né? Também das belas Zoe Saldanha e Nicole Kidman, e também da diretora de Matrix, Lana Wachowski. Vamos agora às notícias da semana. A Wachowski, inclusive, era Larry, né? Virou Lana depois de virou depois diretora, de era Matrix. diretora. Era diretora, agora é diretora, né? E Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen de Game of Thrones, virá uma enfermeira no filme Voice from the Stone, um suspense psicológico independente baseado no romance La Voce della Pietra. Ó, a gente falando italiano aí, que maravilha. As gravações do filme, ainda sem data de estreia, começam em novembro. E vale lembrar que, além dessa produção, a Bella também vai marcar presença nas telonas em O Exterminador do Futuro 5 na pele de Sarah Connor, que, claro, todo mundo tá pensando que vai ser um reboot, mas a gente não tem informações ainda suficientes, mas é interessante ver ela de Sarah Connor depois do grande papel interpretado pela Linda Hamilton nos primeiros filmes. Bom, e depois de muita especulação, foi finalmente definido o ator que viverá o Aquaman em Batman vs Superman. Jason Momoa, que deu vida ao Conan, o Bárbaro, e que também é o Khal Drogo, de Game of Thrones, viverá o super-herói das águas neste longa, que tem estreia prevista para abril de 2016. E quem sabe ele consegue dar um pouco mais de seriedade, já que o Aquaman é o personagem que ninguém leva a sério na DC Comics. E Scooby-Doo está de volta, infelizmente. 11 anos após seu último filme, os estúdios Warner anunciaram que pretendem esquecer o fracasso da produção de 2003 e recomeçar a franquia. Por enquanto, os únicos nomes confirmados no novo Scooby-Doo são o do roteirista desconhecido Randall Green e do produtor Charles Roven, de Batman vs Superman e Batman, o Cavaleiro das Trevas. E a produção brasileira O Menino e o Mundo, de Ale Abreu, foi o grande vencedor do Festival Internacional de Cinema de Annecy, na França, o mais importante do gênero. O filme ficou com o Cristal, que é o troféu principal atribuído pelo júri e também foi o favorito do público, conquistando o prêmio da audiência. A animação acompanha a migração do menino Cuca e a sua descoberta de um mundo caótico, triste e sujo. Essa história torna o Brasil bicampeão no evento, já que no ano passado o grande vencedor foi uma história de amor e fúria de Luiz Bolognese. E Steven Spielberg já tem data para retornar aos cinemas. Em outubro de 2015, estreia o filme ambientado na Guerra Fria que mostra a história de James Donovan, vivido por Tom Hanks, que é um advogado na busca pela libertação de um piloto soviético. O longa, ainda sem nome, tem roteiro de Ethan e Joel Coen, ou seja, vai ser um filmaço só com os estrelões de Hollywood, né? Nossa, vai ser um... É pra ganhar Oscar. Ele quer voltar a ganhar Oscar, porque ele tá com saudade dos Oscars dele. E em julho de 2016, chega às telonas outra adaptação do diretor, baseado no romance The BFG, de Roald Dahl, que acompanha a história de uma garotinha que se une com um gigante do bem e com a rainha da Inglaterra para evitar que gigantes maus comam criancinhas. Bem interessante e bem fantasioso, como ele gosta. Bom, e pra estreia dessa semana fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 14h, na Web TV do Jornal NH. E a programação completa dos cinemas da região e de Porto Alegre você confere na edição impressa do Jornal NH. Curta também a nossa fanpage no Facebook e até a próxima. Até!